hoje, nosso culto será a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Então vamos ler? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faças agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, clamamos a Ti, a Deus, pelo poder vivo e poderoso que há no sangue de Jesus. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra, essa parábola. Revela, Senhor, os mistérios do reino de Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja presente, falando com as nossas vidas. Tenha de misericórdia conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados. Então, essa parábola era um pouquinho mais comprida, né, como nós vimos aqui. E é a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Então, primeiro, vamos começar pela história da própria parábola, para que a gente possa refletir de novo. Então, Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Então, o pai de família, ele saiu de madrugada a pagar, a salariar os trabalhadores para a sua vinha. E ele combinou com os trabalhadores um dinheiro por dia. E aí ele mandou esses trabalhadores para a sua vinha. A vinha, o tia, é uma plantação de uvas, tá? É a vinha. Então ele combinou com os trabalhadores dele, os empregados, né? Os servos. Então, ó, vocês vão trabalhar na minha vinha e no final do dia, do horário determinado, eu vou te pagar um dinheiro, um determinado salário. E aí, ele resolveu sair para procurar mais trabalhadores para a vinha dele, para trabalhar. Então, perto da hora terceira, ele viu que tinha pessoas ociosas na praça. O que é ocioso? Não tá fazendo nada. Ocioso tá ali, olhando pro vento, não tá fazendo nada. Então ele viu que tinha umas pessoas ali, ociosas na praça, sem fazer nada. Ele falou: Você quer trabalhar comigo? Eu tenho uma vinha. Né? Se você trabalhar até um determinado horário, eu vou te pagar um dinheiro, um salário. Vocês topam? Ah, a gente topa. Então eles foram trabalhar na vinha, né? Então isso era a hora terceira. A hora terceira, se eu não me engano, é meio-dia, né? Não é, mãe? Agora eu não lembro. Sim. É, meio-dia. Meio-dia. Então, meio-dia ele achou esses pessoal na praça, que não tava fazendo nada, tava olhando para a paisagem e resolveu trabalhar na vinha. Então, eles começaram a trabalhar desde o meio-dia.
E ele falou que eu vou pagar o dinheiro, que for justo. Aí esse pai de família, ele continuou andando para procurar mais gente. Então ele saiu e perto da hora sexta e nona, ele fez o mesmo. Então, mais tarde, já não era meio-dia mais. Então, mais tarde, se eu não me engano, 3 horas da tarde, por aí, e depois a nona, vai ser o quê? Umas 6 horas da tarde? É, 2 horários mais tarde. Então, ele achou mais gente sem fazer nada na praça. Tinha gente desocupada, né, Ró? Então, esse pai de família chamou esses desocupados e falou: vocês querem trabalhar na minha vinha, na minha plantação de uva? Se vocês trabalhar até o final do dia, eu vou pagar um salário para vocês, um dinheiro. Vocês concordam? Ah, nós concordamos. Então, vamos trabalhar. Então, beleza. Foram trabalhar. Ele até perguntou: por que vocês estão ociosos todo o dia? Por que vocês estão sem fazer nada o dia inteiro? O pai de família até ficou meio: por que vocês estão aí, não estão fazendo nada? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Esse pai de família gosta de gente trabalhadora. Você percebeu, né? Você vê, imagina um pai de família, dono de uma vinha, sair pelas ruas aí, procurando gente para trabalhar. Esse homem tava fazendo isso, esse pai de família. Aí, depois que ele perguntou para esses últimos aí, que tava aí nesses 2 horários, sem fazer nada na praça, ele perguntou, né, por que vocês estão sem fazer nada todo dia? Aí você sabe o que eles respondeu? Porque ninguém nos assalariou. Nós tá sem emprego. Falou isso né? Ninguém nos assalariou. E vocês acham que eles foram procurar emprego? Foi nada, ficou lá ocioso o dia inteiro na praça. E as desculpas dele é porque ele não tinha emprego. Né? Traduzindo aqui pra gente entender. Mas ele disse: vamos para vir e vocês vão receber o que for justo. E eles foram trabalhar. Então juntou uma galera. Um estava já trabalhando lá, lembra? Do meio-dia, que ele foi chamar. Já tinha os trabalhos. Né? Foi trabalhar cedo. Tinha os trabalhadores que já era o funcionário dele. Vamos voltar lá atrás, né? Lá no versículo, né, 2. Então ele já tinha o funcionário dele. Depois ele saiu, procurou esse pessoal na hora terceira. E já estava todo mundo trabalhando. Mas ele não parou, ele foi mais buscar mais gente. Então, foi buscar mais pessoal para trabalhar. Então você vê que cada um começou a trabalhar num horário diferente, certo? Uns começaram cedo, outro meio-dia, outro mais tarde, outro no finalzinho da tarde. Mas todo mundo ele combinou que ia pagar um salário. Pagar um dinheiro. Pagar um dinheiro, tá? Pagar o que for justo. Aí vamos lá no versículo 8. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Então o pai de família, ele falou pro mordomo dele. O que é o mordomo, Ana? Mordomo é uma pessoa que é encarregado, não é tipo um empregado, o mordomo é mais do que um empregado. Ele é uma pessoa de confiança, que é um servo da casa, mas que ele é uma pessoa de confiança, que é um funcionário de confiança da casa que zela por tudo. Ele é tipo o braço direito, o mordomo, entendeu? Então ele ali é o responsável da casa. É o mordomo da mãe. Entendeu? É o braço direito. Se o pai de família não tiver, quem que vai ordenar e cuidar das coisas? É o mordomo. Então ele é o braço direito, ali é o substituto. Entendeu? O mordomo é uma pessoa importante, de confiança, né? Para ser o mordomo da casa, o mordomo é aquela pessoa que conhece tudo da casa. Sabe onde tá as coisas, tem intimidade. O mordomo ele tem intimidade com o pai de família, porque eles geralmente são amigos. O mordomo é uma pessoa de confiança, certo? Então tá. Ele não é um empregado qualquer. Então, o pai de família falou pro mordomo, para essa pessoa de confiança. Falou: chama os trabalhadores, ou seja, todo mundo, desde aqueles que já era funcionário, até aqueles que estavam até o final do dia sem fazer nada na praça. Chama todos. Olhe falando pro mordomo, lá no 8. Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal. O jornal é o dia. Paga o dia, começando pelos últimos, derradeiro significa últimos. Começando pelos últimos até os primeiros. Então, ele falou pro mordomo, ó, você vai pagar o jornal, o dia do serviço completo, só que você não vai começar pagando aqueles meus trabalhadores que começou lá cedo, não. Você começa pagando pelos últimos que eu contratei, que eu saí na praça,
passa lá, você vai pagar primeiro os últimos e depois os primeiros. Diferente essa ordem, né? Ao contrário, né? Geralmente você paga primeiro os funcionários que começou antes, mas não, ele pediu para pagar desse jeito. Os últimos sendo os primeiros. Aí, lá no 9. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Então, o que aconteceu, tia? O que aconteceu, gente? O mordomo obedeceu às ordens do pai de família, do seu senhor. Ele pagou o mesmo salário daquele que começou por último trabalhar, o salário igualzinho com aquele que estava trabalhando desde manhã. Imagina, aquele que estava ali cansado desde manhã trabalhando, recebeu o mesmo que aquele que começou a trabalhar no final da tarde. E aí, quando eles viram que os que começaram a trabalhar no final da tarde receberam um dinheiro inteiro, sabe o que aconteceu? Aqueles que começaram a trabalhar de manhã acharam que ia receber mais. Pô, se eles receberam dinheiro, todo esse salário de um dia inteiro, só trabalhando 1 hora por dia aí, então nós que começamos a trabalhar cedo, nós vamos receber bem mais. Eles fizeram essa ideia, porque é uma questão de lógica. Se você for entender, eu trabalhei mais, eu recebo mais. Só que não. Ele pagou igual para todo mundo. Quem trabalhou 1 horinha por dia, quem trabalhou às 8 horas, trabalhou desde o dia inteiro. Você acha que ele ficou feliz de ter acontecido isso? Não! Eles ficaram indignados. Assim, como assim? Nós estamos aqui ralando nessa vinha, trabalhamos o dia inteiro, e eles que trabalharam aí, ó, só um cadinho, só 1 horinha por dia, vão receber salário igual nós? Eles ficaram indignados, dona Elvira. Como assim? Hã? Eu ficava também, né? Como assim? Eu tô aqui cansada. Tô aqui cansada, tia. Imagina que você lavou a roupa o dia inteiro. Aí a avó chama eu pra lavar roupa só um pouquinho. Lavar duas pecinhas de roupa. E te dá o mesmo salário que eu. Você fica indignada. Mas eu lavei roupa o dia inteiro. E vou ganhar a mesma coisa que ela, que lavou só 2 pecinhas de roupa. Então isso aqui é o que Jesus está contando nessa parábola. Aconteceu isso. E esse trabalhador que trabalhou mais ficou indignado. Ah lá. Aí o que aconteceu aqui? No 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Então, quando eles pegaram dinheiro, por que é murmurar? Murmurar é sinônimo, é igual a reclamar. Então, eles começaram a reclamar, falar mal, descer a língua, dona Elvira, do pai de família, que era o dono. É porque não sei o que, porque nós trabalhamos mais, porque não sei o que, onde já se viu, e desce a língua no pai de família. Começaram a murmurar. Onde já se viu? O que é isso? Que calúnia, né? Começaram a descer a língua no pai de família. Só que, dona Elvira, já tinha combinado antes, não tinha? Você vai receber um salário. Tá. Então já estava combinado. Só que mesmo assim eles ficaram indignados, porque eles estavam olhando o serviço dos outros. Entendeu? E achando que eles trabalhavam mais. E aí, eles reclamando, falavam, ó, esses que foram por último trabalharam só 1 hora. E você se igualou igual a nós, que trabalhamos a fadiga e a calma do dia inteiro. Mas ele respondendo disse a um deles, o pai de família falou, não fica bravo comigo. Você não combinou comigo um dinheiro, um salário? Ele lembrou do acordo que eles fizeram. Ele falou, não faça nenhum agravo. Eu não te faço nenhum agravo, eu não tô te prejudicando. O pai de família falou a um deles lá que tava com certeza na rodinha, metendo a boca, falou assim, ó, eu não fiz nenhum mal a você, eu não tô te prejudicando. Vamos falar igual o ditado? Combinado não sai caro, né? Eu não combinei com você o dinheiro, por que você tá reclamando daqueles que trabalhou um dinheiro? Eu combinei com você um dinheiro e eu te paguei um dinheiro. Não tô te fazendo nenhum agravo pra você tá falando aí mal de mim. Entendeu? Ah lá. Aí ele falou ainda
trabalhador. Falou, ó, toma o que é teu, toque aí teu salário. E retira-te. Tipo, ó, rala peito. Retira-te. Eu que sou o dono, eu que pago, eu que sou pai de família, eu quero dar aos últimos igual eu dei para você. Eu quero, é minha vontade fazer isso. Ou é crime eu fazer o que eu quero do meu dinheiro, né? Ele estava questionando aquele povo que estava reclamando. Ou te parece mal eu fazer o bem? É mal aos teus olhos que eu faça o bem para essas pessoas igual eu fiz para você? Você tá achando injusto? Né? Tipo assim, então ele começou a falar, explicar para esses trabalhadores que o combinado não saía caro, ele não estava prejudicando. E tipo assim, ele também mostrou que então você tá achando ruim de eu ser bom para essas pessoas que trabalharam só uma hora? Tipo, eu já te paguei o seu. E ainda você tá reclamando do outro? Você não tem nada a ver com o que eu tô pagando pro outro. O que é seu. O que é dele. E eu dou o que eu quero dar. O pai de família era dono da vinha, dono do salário. Ele podia fazer o que ele queria. Desde que não prejudicasse ninguém. Ele não prejudicou ninguém aqui. Mas a gente é ser humano, né? Eles são ser humanos. Eles acharam que estava injustiçado. Mas não, o pai de família é que manda, né? E já estava combinado. Aí ele finaliza no 16. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, por que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a essa parábola? Por quê? Agora vamos juntar essa história, essa parábola, que é uma história, com o reino de Deus. Jesus ele ensinava por parábolas e histórias para que as pessoas conseguissem entender como que funciona a mente de Deus. Como que funciona lá? Primeiramente, quem que é o pai de família? Quem arrisca aí dizer? Quem que é o pai de família no reino de Deus? É Deus. Exatamente. O pai de família é o próprio Deus. Nessa parábola quer dizer que é Deus. Quem que é o mordomo, Ana? Se Deus é o pai de família, quem que é o mordomo? Bom, Jesus Cristo não é, né? Não é. Porque Jesus Cristo é filho de Deus. Uhum. Não pode ser. Quem que é o mordomo? Não sei lá quem que é. Pai, Filho e Espírito Santo. é o Espírito Santo. Aê, Ana! Então, o mordomo, ele é o Espírito Santo. O mordomo é essa pessoa de confiança que Deus depositou tudo na mão dele, para que ele cuidasse. Quando Jesus ele subiu de volta para a eternidade, ele falou assim: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. E ele vai poder fazer mais coisas por vocês, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e está em todos os lugares. Jesus, como homem, ele não podia estar em todos os lugares. Então foi bom que Jesus ele voltasse para deixar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, esse mordomo fiel, essa pessoa de confiança, ele está em todos os lugares intercedendo por nós. Entendeu? Então o mordomo é o Espírito Santo, que obedece fielmente ao pai de família. Ele é de confiança, porque ele é a própria vontade de Deus. Ele faz tudo o que o pai de família fala, que Deus fala. Os trabalhadores, quem que adivinha que é? Quem que é os trabalhadores? Somos nós. Somos nós. Os trabalhadores somos nós. Existem vários tipos de trabalhadores. Aqueles que trabalharam desde o comecinho, aqueles que trabalharam no meio-dia, aqueles que trabalharam no finalzinho, né? Então, esses trabalhadores somos nós. Somos os filhos de Deus. Quem que foram os primeiros trabalhadores? Foram os discípulos, né? Quando começou a obra, quando Jesus ele voltou para a glória, ele deixou trabalhadores. Ele ensinou tudo o que eles precisavam saber para começar a ensinar a vontade de Deus. Então, esses primeiros trabalhadores começaram lá no comecinho, que é a igreja primitiva. Então, começou pelos discípulos, são os primeiros trabalhadores. Eles foram os primeiros trabalhadores.
Porque eles que começaram a fazer a obra, a igreja, começaram a pregar o evangelho. E aí, esse já era o que era contratado, que Jesus já tinha chamado contratado. Lembra? Jesus escolheu os 12? Então esse já era o funcionário que já era contratado. Deus já tinha escolhido a dedo. Esses começou cedo. Começaram cedo. Então você vê, maravilhosa a pregação de Pedro. Foi quantas mil almas salvas? 5.000 almas, gente. Na primeira pregação de Pedro. Se vocês começarem a ler depois que em Atos, que é depois que Jesus subiu para a glória, ali em Atos, então vocês começam a ver o derramamento do Espírito Santo, né? Quando o mordomo começou a dominar a terra mesmo, o Espírito Santo de Deus baixou aqui na terra. E aí começou essa obra do mordomo junto com esses primeiros trabalhadores. E dos 12 discípulos começaram a ter mais discípulos, que foram Estevão, que foi Saulo, que virou Paulo. Então começaram esses primeiros trabalhadores, foram então os discípulos e começaram a aumentar esses primeiros trabalhadores. Mas depois, a hora terceira, estavam pessoas ociosas na praça. A pessoa ociosa é aquela pessoa que não sabe o que fazer, ela está perdida. Então, antes da gente conhecer a Deus, a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Não sabe qual que é o propósito, o que a gente tem que fazer. Mas Jesus, ele sai, Deus, ele sai nas praças, nas ruas, nesse mundo, procurar trabalhadores. Para chamar para trabalhar para a sua vinha, para a igreja. O que é a vinha, Ana? Vinha é a igreja. É a obra de Deus. Então, quando o pai de família, Deus, Espírito Santo, ele sai, ele está em busca de pessoas que estão sem um propósito, sem um rumo, ociosos. Você quer trabalhar na minha vinha? Você quer chamar pessoas para ser salvas? Ele faz um convite. Você vê que o pai de família não obrigou ninguém. Ele falou assim, ó, se você trabalhar, você vai ter o seu salário. Qual que é o salário, gente? É a salvação. É o nosso salário, é o nosso maior salário, é um salário só. É a salvação. Se você trabalhar para a vinha, se você vir para a vinha, que é para a obra do Espírito Santo, para a obra de Deus, você vai ter a sua salvação, você vai ter seu salário. E aí, o meio-dia é a hora mais difícil. Por quê que o meio-dia é difícil? Porque é onde o sol está mais quente. Quando fala do sol mais quente, é claro que os primeiros trabalhadores passaram por um sol difícil, porque todo aquele que faz a obra de Deus, ele vai ter perseguição, ele vai ter tentação, para ver se aquela pessoa realmente quer trabalhar na vinha, realmente quer fazer a vontade de Deus. Mas no meio-dia, eu lembro daqueles cristãos que foram para as arenas, onde eles até morreram para não negar Jesus. Então eles passaram por lutas, um sol quente muito difícil, onde eles viam os próprios filhos ser jogados nas arenas para os leões comerem. Então você imagina o amor desses primeiros cristãos. Imagina esse sol do meio-dia. Quando fala meio-dia, fala da luta, quando arde mais. Imagina as lutas dessas pessoas que foram lançadas nas fogueiras, lançadas aos leões, para que não, como prova de amor a esse evangelho, a essa vinha. Então eu lembro desses trabalhadores, e trabalhadores que mais sofreram. Porque hoje a gente vê as pessoas pregando o evangelho, mas igual esses trabalhadores, não. Com essas perseguições, falar assim, ou você nega Jesus, ou você morre. Ou você nega Jesus, ou você vai ser lançado na cova dos leões, você vai ser lançado na fogueira. Eu imagino que esses foram os trabalhadores, aqueles que não negaram mesmo o amor de Jesus, porque o sol do meio-dia é a maior provação, que é a própria vida. Você preferir entregar o seu filho para ele morrer primeiro nos leões, porque os leões, eles passavam muita fome. Antes dele ser soltado nas arenas, eles estavam com muita fome. E as pessoas que não serviam a Jesus, que era contra essas pessoas que pregavam o evangelho, para eles era um espetáculo ver essas pessoas morrendo, sendo espedaçadas pelos leões, porque eles eram contra os cristãos. Então você imagina, Ana,
É tipo, não sei se vocês já viram futebol, onde tem uma arquibancada, tem o jogo embaixo, a grama, né? Onde o pessoal tá jogando. E tem as arquibancadas, né? Em Roma, existia uma arquibancada parecida com isso. Com Maracanã, por exemplo. Então, ali embaixo, tinha, em vez de ser grama, onde o povo jogava futebol, era areia. Areia. E tinha as arquibancadas onde todo mundo sentava para assistir aquele espetáculo. Em Roma, existe até hoje. Em Roma, para quem quiser ver, né? É muito famoso, virou ponto turístico, mas tem uma história muito triste. Porque eles aplaudiam, eles riam, eles achavam que aquilo era um espetáculo para eles. Eles lançavam aquelas pessoas nas arenas e mandavam soltar os leões para que esses cristãos que não negaram o amor de Deus. Então, para eles era um espetáculo ver isso. E aí, eles não tinham para onde correr. Eles jogavam os filhos primeiro, porque os leões estavam com muita fome para que as crianças pudessem morrer logo. Porque depois que os leões estavam cheios, eles só despedaçavam, só judiavam das pessoas. Então imagina, dona Elvira, você vê que você vai morrer, você e sua família, e você preferir lançar o seu filho por amor para ele não sofrer tanto. Imagina a luta, a tribulação. Isso para mim é o verdadeiro amor de cristão que não nega o Senhor Jesus por nada. Sabe o que é nada? Nem a própria vida, nem a vida do seu filho. Então, quando Deus fala que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, até acima de você mesmo, é a maior prova de que isso se cumpriu na vida desses segundos tipos de trabalhadores aqui. Então, foi o meio-dia, foi o mais difícil. Então, se a gente achar que a nossa luta está muito difícil, se servir a Deus está muito difícil, lembra desses trabalhadores do meio-dia. São esses trabalhadores que passaram por isso nas arenas. Só que, graças a Deus, eles também vão ter um salário. Porque foi combinado com eles. Assim como os primeiros trabalhadores, os discípulos. Depois, você lembra que o pai de família continuou saindo procurando as pessoas? O Espírito Santo ele procura pessoas para trabalhar na obra. Vamos anunciar o evangelho, eu quero salvar mais pessoas, eu quero mais pessoas na minha vinha. Quanto mais pessoas na minha vinha trabalhando, melhor. Eu quero. O pai de família é bom, ele quer dar salário, ele quer distribuir salário. Ele até perguntou por que você está aí nessa vida, sem fazer nada, sem um rumo. Ah, porque ninguém nos assalariou, porque ninguém nos deu emprego. Eu não tenho direção. Ninguém me mostrou o caminho da salvação. Aí o pai de família fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem que você vai ter salvação, você vai ter um salário. Vem para minha vinha. Então, A vinha fala do Senhor Jesus, né? a Eu vinha, sou a videira verdadeira. sim, a vinha também O é meu Jesus. pai é o lavrador. Sim. Meu pai é o dono da vinha. Então, a vinha, ela é a obra do Senhor, Jesus. Então, ele é a própria uva que foi pisado para virar o vinho. Porque, gente, eu até vi uma pregação maravilhosa, eu lembrei agora rapidinho, vou falar para vocês. A uva, se a senhora for, vó, naquela quitanda ali, comprar uma uva, a senhora vai pagar um preço determinado, um valor baixo por um cacho de uva, certo? Só que a uva, ela pode virar vinho, certo? Não é da uva que faz o vinho? Só que o vinho, ele não tem preço. O vinho, depois que a uva passa pelo processo e vira vinho, ela pode custar valores altíssimos e inimagináveis e ela passa a ter um prazo indeterminado, porque quanto mais velho o vinho, melhor. Então, para que a uva vire vinho, ela precisa passar por um processo de pisadura. Lembra do lagar que as pessoas pisam na uva para virar vinho? Se você fosse uma uva e viesse alguém te pisar, você não ia falar, ai, para, estão pisando em mim. A uva não ia entender por que ela está sendo pisada. Só que aquele que pisa sabe que quando a uva for pisada e virar um vinho, ela vai ter muito mais valor do que se ela fosse uva. Então Jesus, ele sempre teve o valor dele, que é o Filho de Deus.
Mas quando ele veio para este mundo, ele foi pisado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele virou vinho. Ele cumpriu o propósito dele, ele virou vinho. E o vinho virou eterno, prazo indeterminado. O que ele fez por nós passa de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Porque ele foi fiel, ele aguentou as pisaduras. E esse Jesus que foi pisado, essa uva que foi pisada, ele virou vinho que tem muito valor. O valor de Jesus, ele foi o Cordeiro eterno. Agora ele tem um valor muito maior, porque ele cumpriu o propósito dele. Ele aceitou ser pisado, porque ele não precisava, mas ele aceitou ser pisado. E hoje, o nosso Jesus, ele tem um valor que é incalculável. Se ele não tivesse cumprido o propósito dele, não tivesse tido permitido ser pisado, hoje nós não estaríamos com a palavra na mão, com a salvação, não teríamos acesso a nada disso. Talvez nós nem estaríamos aqui hoje, porque ele virou vinho. Então, assim que Deus quer trabalhar com as nossas vidas também. Ele quer que a gente vire vinho também. Por quê? O servo de Deus, né, falando desses trabalhadores, eles foram todos pisados. Paulo foi muito pisado. Esses irmãos do meio-dia, do sol do meio-dia, trabalhadores, foram muito pisados. Mas como eles não negaram a fé e foram até o final, de uvas, pessoas normais, eles passaram, depois de pisados, o valor deles agora é muito superior. Agora, eles não têm mais prazo de validade, porque a uva, se você deixa ela na fruteira, ela apodrece, estraga, morre. Mas depois que eles foram, que a uva é pisada, ela vira vinho, ela não apodrece mais. Inclusive, ele fica melhor, mais velho. Então, tem coisa que a gente passa na nossa vida que a gente vai sendo pisado, a gente não entende, mas é que a gente está virando vinho. Tá virando vinho, tá virando vinho. E quando a gente virar vinho, né, nós estamos sempre num processo de pisaduras, nesse mundo a gente tem aflição, mas quando Jesus voltar, ou quando nós encerrarmos a nossa carreira, nós, temos que desejar ter virado esse vinho de grande valor. Amém? Então Jesus, ele foi pisado por nós e virou esse vinho que não tem prazo de validade. Esse evangelho é pregado nos 4 cantos da terra, porque ele passou por esse processo de pisadura. Assim como todos esses trabalhadores também passaram por momentos de lutas para virar o vinho de grande valor. Você vê que todos os apóstolos, claro que tem uns que são mais evidenciados na Bíblia, mas foram pisados, passaram por grandes lutas, mas os nomes deles estão sendo falados até hoje. Eles viraram vinho, porque eles não foram esquecidos. Aqueles que Jesus trabalha, que o Espírito Santo trabalha, que ele pisa, que ele ensina, que ele passa por tribulações, que vira vinho, o nome dele não é mais esquecido. Não é mais esquecido. Essas pessoas, elas estão escritas nesse livro há mais de 2.000 anos, há muito mais de 2.000 anos, e o nome deles estão sendo falado de gerações em gerações, eles viraram vinho. Não tem validade toda essa obra, esse trabalho que eles fizeram. Amém? Então, vamos lá. O pai de família, ele continuou saindo, né? A gente já passou por esses trabalhadores do meio-dia, né? Que aqui na Bíblia está escrito que é a hora terceira, né? Mas o pai de família continuou, saiu e ele pegou trabalhadores no, fi, no final da tarde, outro uma horinha para acabar o horário de serviço. Então, esses outros trabalhadores vão se encaixar nas nossas gerações passadas e na nossa geração atual. Os derradeiros mesmo, que é da hora 1/10, somos nós, que antecede a volta do Senhor Jesus. Tá? E tem os trabalhadores das nossas gerações que já se foram, né? Grandes pregadores da palavra de Deus. Por exemplo, tem pessoas de todas as nações, Billy Graham, várias pessoas que foram grandes homens de Deus,
que já se passaram, já se foram, das outras gerações, que das outras horas aqui da Bíblia, e tem essa última hora, que é a hora undécima, que somos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Que última hora é essa, vó? É a volta, é a última hora que antecede a volta de Jesus. Esperando o Senhor, né? E nós somos os últimos trabalhadores. Então, aqui hoje, eu estou trabalhando para a obra de Deus. Estou trabalhando para a obra de Deus. A senhora, quando fala para alguém, Jesus vai voltar, está trabalhando para a vinha. Quando o Roberto fala, Jesus te ama, meu irmão, está trabalhando para a vinha. Quando a Ana fala que ir na igreja é bom, que Jesus tem salvação, ela está trabalhando para a vinha. Quando a mãe fala da parábola do joio e do trigo, do semeador, ela está trabalhando para a vinha. Quando o Pablo fala para alguém que ele é um cristão e que Deus ama a vida dele, ele está trabalhando para a vinha. Nós somos os últimos trabalhadores. Como nós estamos falando do amor do Senhor para alguém, nós estamos trabalhando nessa vinha. E o Pai que está no céu, ele olha tudo. O mordomo, ele está cuidando. O Espírito Santo está cuidando de tudo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso que é o mais incrível, né? Teve até algo que eu ouvi e eu lembro, me impactou muito. Se aparecesse, vó, um anjo aqui agora, que todos nós pudéssemos ver aos nossos olhos, um anjo, eu acredito que tem anjos aqui, mas nós não estamos vendo. Não estamos vendo, porque ele é espiritual. Mas se Deus abrisse os olhos de todos nós agora e nós víssemos os anjos que tem aqui agora, o que a senhora ia fazer, vó, depois que a senhora tivesse visto esse anjo? Eu caía dura. Além de cair dura, a senhora não ia contar para todo mundo que viu o anjo? É claro. Às vezes, mãe, a senhora até escreveu um livro. Eu vi anjos. Angels. Não ia escrever? Nossa, quem vê anjo? Nossa, vai querer falar para mundo e fundo. Eu vi um anjo, ele é assim, ele é lindo, ele é maravilhoso. As asas dele eram desse jeito e brilhava, ele era branco. Ia querer até escrever um livro. Não é? Se acontecesse isso, a gente ia achar que era expert em anjo. Nós ia querer falar pro mundo que viu anjo. Só que é uma coisa, né? O Espírito Santo habita dentro de nós e a gente não fala nada, não fica admirado. Ele tá junto, o Espírito Santo O Espírito Santo está dentro de nós. Assim. O Espírito Santo, ele está ali quietinho, No lugar, né? dentro de nós. E a gente não fala sobre ele. Você se considera quando você é templo do Espírito. Quando o teu coração... Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você recebe, né, Jesus como seu Salvador e você é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E é Ele que te incomoda quando você faz algo errado, quando você peca. É Ele que faz você se sentir que fez o bem ou não. É o Espírito Santo que você sente. Como que o Espírito Santo fala? É no seu coração, você sente. Então, você vê, nós não damos a importância para esse mordomo, esse Espírito Santo que está dentro de nós. E nós não queremos escrever livros sobre ele, não queremos falar sobre ele. Mas se viesse um anjo aqui, a gente ia querer fazer. Então a gente tem que dar mais valor para o Espírito Santo que habita dentro de nós, que é esse mordomo que o próprio Deus enviou para cuidar dos trabalhadores. E nós somos os últimos trabalhadores. Vamos aqui fechar rapidinho, estamos acabando, é que essa parábola é um pouco grande, então eu sei que estende um pouco, tá? Então, vocês lembram que o pai de família combinou um salário para todo mundo? Para aqueles discípulos que começaram lá no comecinho, para aqueles lá no meio-dia que sofreram nas arenas, para os outros trabalhadores das nossas outras gerações e para nós, tudo combinou um salário só, que é a salvação, né? Então, aqueles que foram primeiro, por mais que eles trabalharam mais, aqueles que do meio-dia, por mais que sofreram mais do que nós, todos vamos ter a salvação igual. A graça, ela é igual para todos, porque por mais que nós devemos sim fazer o bem e falar de Deus, o salário é o mesmo. O amor de Deus para com nós é o mesmo. E a gente não. E esses trabalhadores, eles não podem reclamar na hora que nós chegar lá no céu, falando assim, poxa, mas a gente sofreu muito mais do que esse povo que fica aí, trabalhou só um pouquinho, mal falou de Jesus e está aqui no céu junto com nós. Eles não podem fazer isso, porque o próprio Deus falou, ó, a tua salvação eu não combinei. Então,
vai, retira-te, a tua salvação eu já te paguei. Você está no céu, tá bom demais, porque ninguém merece. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça, a gente não merece o amor de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todas essas pessoas, por mais incrível que eles pareçam, eles são pecadores como nós. Claro que a gente tem que sim trabalhar para a vinha, com esforço, com zelo, com amor, dando valor ao mordomo que há dentro de nós, o Espírito Santo que há dentro de nós. Sim, mas todos nós vamos ter um salário. E aqui no final a gente vê porque Ele é bom. Porque Deus é bom. Ele vai pagar igual para nós. O mesmo salário que a salvação. O mesmo salário. Então, aqui fala no último versículo, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque aqueles que forem arrebatados, eles vão subir primeiro para a glória e depois aqueles que estavam mortos em Cristo vão ressuscitar. Por isso que os últimos vão ser o primeiro, porque a gente vai encontrar com Jesus nos ares, porque a gente estava em vida, né? A gente vai ser arrebatado, a gente não morreu, a gente vai passar da morte direto. A gente vai direto para a glória. A gente vai ser transformado nos ares, a gente vai tirar essa carne aqui pecaminosa, porque a carne, ela é pecaminosa, ela tem Bom, desejos. mas se vai tirar a carne, ele vai morrer. Não, a gente vai ser transformados. A gente vai ser transformado. Então, ó, a gente está subindo, um corpo novo e chega lá no céu. Porque a carne não aguenta ver Vai Deus. ter roupinha nova, mãe. Lá, na hora que a gente estiver subindo, Essa roupinha cansada que você tá carregando aí, não vai carregar mais não. Vem cá, na, uma roupinha. ô tio, na hora que a gente estiver subindo, esse corpo doente, esse corpo imperfeito, esse corpo que tem dor, esse corpo que está enrugado, esse corpo Você não que... vai ter VI, não. É tudo Esse novo, corpo, na juventude. esse corpo que é falível, vai ser transformado. Dor no joelho. Não vai ter. Esse corpo, vó, a gente vai ficar novinho, vai ficar perfeito, transformado, vestes brancas, porque a nossa carne não aguenta ver Deus, é muita santidade. Então a gente tem que passar esse processo de transformação para encontrar com Deus. A gente tem que ser purificado, santificado, ser... Porque os que morreram, mãe, esse corpo Já ele apodreceu, já foi. vai ficar só Eles os vão nossos. precisar de um corpo novo. E quem tá vivo vai precisar ser transformado. Não vai ter, os que morreu, os morreu vão ficar sem corpo, os que estão aqui daí já tem corpo. Não, o Senhor é tudo um salário. Sim, todos vamos ter um corpo santificado, todos. Por isso que nós vamos ser santos lá no céu, nós vamos ter um corpo santificado. Vai ser nós, mas com um corpo novo. Quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, ele não foi... Transfiguração, né? Não, Madalena até nem reconhecia ele, porque ele estava transformado. Não era mais aquele semblante de dor. Agora ele tinha um corpo glorioso. Sim, um corpo de luz. Então, os últimos serão os primeiros. Então, nós vamos ser arrebatados, assim como os outros vamos ter o nosso salário que é a salvação, porque Deus é bom. Ele é justo. Ele é o justo juiz. Se ele combinou, ele vai te dar. Se você fez a tua parte, claro, não porque nós merecemos, mas se você ama o Senhor sobre todas as coisas, se você aceitou Jesus como seu Salvador, o seu salário você tem. Então, os últimos serão os primeiros. Amém? Amém. Então, nós somos os últimos trabalhadores. Vamos procurar continuar trabalhando até Jesus nos chamar, sabendo que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Se nós ainda não formos os últimos, nós for antes, não tem problema. O nosso salário está garantido. Aquele que crê, o teu salário está garantido, o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém.